Pronto, pessoal, né? Começamos a gravação do nosso terceiro encontro desse mini curso sobre envolve de um modo geral a questão da educação pública, mas pensando de modo mais específico os temas relacionados à laicidade e no caso aqui que eu me propus nesse mini curso pensando numa educação laica, trazer, então, conteúdos relacionados à história do ateísmo, seja para conhecimento pessoal ou, se for o caso, seja para vocês, eventualmente, virem a trabalhar em sala de aula, né? Ou pelo menos ter essa bagagem aí para dialogar com os alunos, né? Então, esse é o terceiro encontro, né? Já estamos indo para a reta final, na verdade. Estamos indo para a reta final. E no encontro de hoje, então eu vou falar para você sobre o ateísmo na obra do Bertrand Russell, né? Essa é a partir desse... Eu escrevi um artigo, chama-se Bertrand Russell, Ateísmo, Agnosticismo e Filosofia Analítica no século XX. Né? Então, esse é um artigo que foi escrito não faz tanto tempo assim, aí vai fazer um ano que foi publicado. E eu não sei se vocês repararam, mas os três autores que eu selecionei aqui, baseado nos textos que eu escrevi, né, o Darwin, o Bertrand Russell e o último, né, que nós veremos, que é o Richard Dawkins, são todos de origem inglesa, né? Então, uma espécie de uma história do ateísmo inglês, ou história do pensamento ateísta da Inglaterra, né? Então, ficou uma coisa assim, quando eu estava trabalhando na elaboração dos temas para escrever os artigos, inicialmente eu não tinha pensado, né, que ia ter essa conexão, mas depois eu notei, até achei interessante, né, pensar um pouco, então, a trajetória das ideias ateístas na Inglaterra, né? Então, começando pelo Darwin, né, que seria lá do século XIX, agora o Bertrand Russell, que é meio essa virada do século XIX e século XX, e o Richard Dawkins, que será daqui a 2 semanas, pegando, então, o final do século XX e o início já do século XXI, né? Talvez seja um nome muito conhecido, né? O nome do Dawkins, pelo menos se for comparar com o Bertrand Russell em determinados círculos de discussão. Bom, inclusive, só a título de curiosidade, o Bertrand Russell, né, foi o filósofo, né, ele é um filósofo de formação mesmo, né, diferentemente do Darwin e do Dawkins. Ele é um filósofo de formação e foi aquele que eu tive mais dificuldade em desenvolver uma análise, né, porque ainda que eu tenha bastante apreço, né, e leio coisas relacionadas à filosofia, o Bertrand Russell, ele é um filósofo ligado a uma, digamos, vamos dizer assim, a uma tradição filosófica que eu não tenho muita familiaridade, que é a filosofia analítica, né? Então, tenho dificuldades até. Quem conhece um pouco da história da filosofia sabe que a história da filosofia do século XX, ela é dividida, né, os historiadores da história da filosofia dividem a filosofia do século XX entre uma filosofia analítica e uma filosofia continental, né? A filosofia analítica mais direcionada à produção de língua inglesa. E eu sempre, desde a graduação, fui muito mais vinculado à questão da filosofia continental. Então, muitas discussões relacionadas à filosofia analítica, eu tenho certa dificuldade. Mas, enfim, a ideia aqui para nós iniciarmos a apresentação do conteúdo. Então, a ideia básica aqui, né, quando eu escrevi o texto, que deu origem, então, a esse artigo que foi publicado na revista Fronteiras, né,
se vocês deram uma olhada, né, vocês veem que na primeira parte do texto, né, do artigo, eu vou falar sobre essa discussão que existe em relação ao Bertrand Russell, se ele foi ateu ou agnóstico, né? Se ele se definia como ateu ou se ele se definia como agnóstico, e qual o impacto que isso tinha, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de figura pública, né, que se apresenta no espaço público debatendo as questões do tempo em que vivia, né? Enquanto o Darwin, né, ele foi uma figura pública, né, no sentido de figura pública muito reservado em relação a assuntos relacionados à religião e evitava falar sobre religião, sobre ateísmo e agnosticismo, né, e até ele, ao final da vida, ele, pelo menos no círculo familiar, ele preferia se definir como um agnóstico, né, mas assim, uma coisa mais reservada, etc. e tal. O Bertrand Russell, ele é alguém que se apresenta publicamente trazendo essa identificação de ateu, mas ao mesmo tempo, né, trazendo a identificação de agnóstico. Então, isso leva a um debate historiográfico, que foi um pouco o que eu procurei colocar nesse primeiro capítulo, né, a primeira parte do artigo, e aí depois eu fui mapear as relações entre ateísmo, agnosticismo e filosofia analítica, né, porque é onde o Bertrand Russell se insere enquanto intelectual, enquanto filósofo. Né? E aí eu pego basicamente ali o final do século XIX, que é um momento importante na trajetória filosófica do Bertrand Russell, e ao final do artigo, então, eu falo sobre uma outra conjuntura, né, da vida do Bertrand Russell, né? Então, uma primeira conjuntura ali do final do século XIX, ali da virada da década de 1890 para a década de 1900, e depois uma outra conjuntura, que é a conjuntura do final da década de 1920. Então, mais ou menos, essa é a linha que eu quero apresentar para vocês aqui durante esse nosso bate-papo. Tá? Não sei se alguém tem alguma questão, quer fazer algum comentário antes de eu começar a falar, ou se já dá para iniciar, fiquem à vontade para se manifestarem. Bom, podemos começar então. Certo, deixa eu só ver aqui. Bom, beleza. Então, Bertrand Russell, inicialmente, todo mundo aqui já ouviu falar de Bertrand Russell? Ou alguém não ouviu falar de Bertrand Russell? Pelo menos o nome, não necessariamente a obra dele, né, os escritos dele. Mas eu digo assim, o nome dele é um nome de conhecimento, assim como Darwin, talvez menos. Tá? Bom, vejam só. Então, Bertrand Russell, ele foi um filósofo inglês e foi um dos principais intelectuais do século XX. Se vocês notarem os dados ali, o Bertrand Russell nasceu em 1872 e faleceu em 1970, ou seja, né, foi um filósofo que teve uma vida longeva, quase 100 anos. Né? E ele acabou ganhando visibilidade pública pela defesa que fez de um ateísmo, né, de uma posição ateísta. Na verdade, o Bertrand Russell, ele não se tornou famoso, né, conhecido no espaço público apenas pela questão do ateísmo. Né? O Bertrand Russell, ele foi um ativista de várias causas de cunho social, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial,
o Bertrand Russell ele acabou sendo preso por ter se recusado a lutar, porque ele defendia a bandeira do pacifismo e no início da década de 1960, ele foi novamente preso por protestar contra as armas atômicas, né? Então ele estava já beirando os 90 anos e ele acaba tendo mais um episódio aí de prisão, né? Muito efêmero, mas enfim, fica mais um traço na biografia dele, né? Que era uma figura que nós poderíamos dizer assim, uma figura politicamente rebelde, socialmente inconformada com muitas injustiças que ele presenciava, e ele tinha todo um cabedal como filósofo, né, reconhecido dentro da academia, entre os seus pares, e isso contribuiu, então, para que ele atuasse no espaço público já com uma certa chancela, né, um certo status, que só ganhou maiores dimensões a partir do momento, então, que ele vai se engajando em diversas causas, né? Então, nós temos esse dado interessante. Tá? Bom, Bertrand Russell foi ateu ou agnóstico, né? Então, uma breve passagem aí por uma questão mais de índole pessoal. Então, eu separei aqui alguns textos que eu encontrei que trazem esse comentário. Então, Bertrand Russell, ele faleceu em 1970, e em 1971, ou seja, um ano após a morte do Bertrand Russell, um historiador chamado James Trower, que é um historiador inglês, ele publica um livro chamado Breve História do Ateísmo Ocidental. E lá no final do livro, ele vai falar que o Bertrand Russell tinha sido um dos ateus ingleses mais notórios na história do país, que tinha defendido com muita ênfase a bandeira do ateísmo, calcado no prisma da ciência e da razão. Então, de acordo com o James Trower, o Bertrand Russell, ele era um ateu de carteirinha. Bom, na década seguinte, 1988, um outro historiador, David Berman, ele publica um livro que, infelizmente, não tem tradução em português, chamado A História do Ateísmo na Inglaterra, ou A História do Ateísmo na Grã-Bretanha, enfim, onde ele afirma que o Bertrand Russell tinha sido um ateu exótico, né? E coloca, inclusive, entre aspas isso. Já que ele também se definia, né, o Bertrand Russell se definia como agnóstico. Então, veja só, né, o David Berman, ele já está nos mostrando aqui que o Bertrand Russell não era esse ateu de carteirinha, pura cepa, né, como o James Trower havia colocado, né, já que o Bertrand Russell ele tinha se definido tanto como ateu como agnóstico. Então, aqui já fica uma certa dúvida pairando em relação à identificação do Bertrand Russell em relação a esse ponto. E em 1998, né, nós temos o historiador francês, Georges Minoir, no livro História do Ateísmo, né, ele fala bem pouco sobre o Bertrand Russell, mas quando ele faz um comentário sobre o Bertrand Russell, o Minoir não define o Bertrand Russell como um ateu, mas define o Bertrand Russell como um agnóstico, partindo do princípio de que o Bertrand Russell havia afirmado, ao longo da vida, a impossibilidade de se provar tanto a existência quanto a inexistência de Deus. Né? Depois vou comentar com vocês que Deus é esse que Bertrand Russell estaria se referindo. Então, vejam, lá, enquanto James Trower, lá em 1971, ele é categórico em afirmar que o Bertrand Russell era um ateu,
Nós temos depois, no final da década de 1990, um outro historiador afirmando que o Bertrand Russell era agnóstico e não era ateu, ou pelo menos não coloca a questão do ateísmo, né? No caso do Minoir, o Minoir não coloca a questão do ateísmo como um elemento de identificação central para nós pensarmos o Bertrand Russell em termos de biografia, né? Então, nós temos essas diferenças de interpretação em relação à maneira como o filósofo inglês acabava se definindo. Então, nós vamos ter esse debate na historiografia, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu confesso para vocês que logo no início, quando eu tive contato com a obra do Bertrand Russell, eu tinha clara convicção de que ele era um ateu. Mas, com o passar do tempo, mais recentemente, na verdade, né, quando eu fui retomar o estudo sobre Bertrand Russell, eu também comecei a ter as minhas dúvidas. Tá? Então, esse é um fato que chama atenção. Bom, para entender um pouco, né, sobre, afinal de contas, o Bertrand Russell, ele era ateu ou agnóstico? Né? Então, aí nós temos que ir para a biografia dele. Então, como eu falei, então, nesse primeiro momento, eu queria comentar um pouco com vocês sobre a questão do ateísmo em Bertrand Russell, não necessariamente na obra do Bertrand Russell, mas na maneira como ele vai se identificar com isso. Claro que vai ter sua conexão com a obra, que na sequência eu quero aprofundar. Então, questões biográficas. Como eu coloco ali, o Bertrand Russell, ele nasce em 1870, no seio de uma família aristocrática inglesa, né, da época vitoriana. A família do Bertrand Russell era uma família que pertencia à nobreza, com títulos de nobreza. E o avô do Bertrand Russell, inclusive, tinha sido primeiro-ministro da Inglaterra no século XIX. Então, ou seja, era uma família que tinha, em termos sociais, tinha essa identificação, era uma família nobre, né, com título de nobreza e com influência política naquele momento. Os pais do Bertrand Russell, eles eram liberais, né, e de um liberalismo bastante arrojado naquele momento, ou vamos dizer assim, os pais do Bertrand Russell, eles eram adeptos de um liberalismo que tinha uma verve mais radicalizada na comparação com outras perspectivas de liberalismo que também existiam naquele momento. Então, para vocês terem uma noção, os pais do Bertrand Russell, eles eram ativistas que militavam pelo voto feminino na Inglaterra, numa época que as mulheres não votavam, e também os pais do Bertrand Russell defendiam o controle de natalidade, né, que era uma espécie de um tema tabu, afinal de contas, o controle de natalidade mexe numa questão bastante sensível. Agora, se formos pensar do ponto de vista de uma certa ortodoxia religiosa, e aqui eu me refiro à ortodoxia religiosa na Inglaterra, vinculada ao anglicanismo, depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, que é a ideia de que, dentro de uma ortodoxia religiosa, o sexo, ele tem uma finalidade que é a procriação, gerar uma prole. Tá? E tanto é que, né, até hoje, na Igreja Católica, por exemplo, só para fazer um parênteses, o uso de preservativo é um tema tabu. Né? Então, vejam que lá no século XIX, os pais do Bertrand Russell, então, traziam essas bandeiras. Né? O pai do Bertrand Russell tinha título de nobre, assim como o avô dele, e, enfim, né, eram pessoas politicamente e, do ponto de vista de ideias sociais, bastante arrojadas naquele contexto, que teriam exercido uma influência bastante proeminente no Bertrand Russell se a fatalidade não tivesse
acometido a família. Então, o Bertrand Russell ele vai se tornar órfão muito cedo, né? A mãe dele vai falecer quando ele tinha 2 anos, e o pai dele vai falecer quando ele tinha 4 anos. Né? E os pais do Bertrand Russell tinham deixado em testamento, né, um tutor para os filhos, que era Bertrand Russell mais o irmão mais velho. Então, os pais tinham designado um tutor para os filhos, caso eles viessem a falecer, para que os filhos tivessem uma educação de índole liberal dentro dessa perspectiva que os pais tinham. Porém, como o avô do Bertrand Russell, ele era muito influente politicamente, ele acabou conseguindo reverter esse pedido deixado em testamento nos tribunais. Então, o Bertrand Russell e o irmão acabam sendo criados pelos avós. Ou, no caso, de modo mais específico, acabam sendo criados pela avó. No caso aqui, quando eu falo avós, eram os avós paternos. Então, eles acabam sendo criados pela avó paterna, porque o avô vai morrer quando o Bertrand Russell tinha 6 anos, né? Então, é até interessante ver na biografia do Bertrand Russell, que ele escreveu uma biografia em 3 volumes, que ele fala que quando era criança, ele ficava cuidando a avó dele quando ela estava dormindo, porque ele tinha medo que ela também viesse a morrer, né? Já que ele tinha perdido a mãe, o pai, nos dois por doenças, enfim, e o avô também por doença. Então, ele fala que a infância dele foi uma infância marcada pela morte. Mas, enfim, então, o Bertrand Russell e o irmão mais velho acabam sendo criados pela avó dentro de um ambiente aristocrático, com uma educação formal dentro de casa, a partir de tutores, né, que era uma meio que praxe dentro daquele grupo social na época. E aí entra uma questão bem interessante. A avó do Bertrand Russell, ela era muito religiosa, só que ela tinha uma relação muito peculiar com a religião, no caso, com a Bíblia, né? A avó do Bertrand Russell, ela era adepta daquilo que nós poderíamos chamar de uma religião liberal ou de uma teologia liberal, no sentido de que, para a avó do Bertrand Russell, a Bíblia não falava sobre assuntos atinentes à ciência, né? Eram campos de conhecimento diferentes. Então, a ciência é uma coisa, e aí tem seus pressupostos, e a religião é outra coisa, cujos pressupostos são a Bíblia. Então, a avó do Bertrand Russell, ela separa a ideia que, por exemplo, hoje a gente encontra muito, que é a ideia de um texto considerado sagrado, né, o texto bíblico, dentro da perspectiva cristã, para alguns grupos, né, onde esse texto, se há um entendimento literal sobre o texto, né, o texto explica tudo, desde questões morais até questões relacionadas à ciência. A avó do Bertrand Russell, ela era dentro de um outro contexto, dentro de uma outra perspectiva. Então, o Bertrand Russell ele vai ter uma educação formal, né, no sentido mais tradicional que nós entendemos, onde a religião não é um elemento que vai interferir. Porém, a avó do Bertrand Russell entendia a religião como algo fundamental em termos de valores morais. Então, o Bertrand Russell vai ter se por um lado, né, ele vai ter mais abertura no sentido do conhecimento relacionado à ciência, etc., etc., em relação às questões de conduta moral, valores, ética, etc. e tal, a educação dele será extremamente rígida. E ele coloca também isso na autobiografia que ele escreve, que era como se ele vivesse dentro de um mosteiro, dentro de casa, né, dado a rigidez da criação
que ele tinha pela a sua avó paterna, com horário para acordar, horário para dormir, horário para estudar, horário para rezar, e uma série de condutas e uma série de assuntos que ele poderia conhecer, que ele não poderia conhecer, que ele deveria se portar e que ele não deveria se portar. Então, seja, era uma educação bastante rígida nesse sentido. Mas, apesar dessa educação rígida e solitária, né, até a adolescência, quando ele começa a ter mais contato com o mundo externo à sua casa, até aquele momento o Bertrand Russell ele é uma pessoa muito solitária, cuja única outra figura que ele vai ter um diálogo é o irmão mais velho. E apesar de todo esse cuidado que a avó dele tem, no sentido de fazer com que o Bertrand Russell tivesse uma formação religiosa, também na adolescência, né, mais para o final da adolescência, meio que início da vida adulta, o Bertrand Russell ele vai romper com uma visão de mundo religiosa e passar a se definir como ateu. Eu peguei na autobiografia dele, eu peguei os argumentos que ele utiliza para se definir como ateu ali no final da adolescência. Ele coloca 3 pontos que ele considerou que foram fundamentais para que a sua fé religiosa ela fosse gradualmente abalada e deixasse de fazer parte da vida dele. A descrença que ele passa a ter no livre-arbítrio, né? O Bertrand Russell ele tem uma formação educacional onde ele compreende que o mundo, o universo, funciona de acordo com leis rígidas, né? Aquela questão newtoniana, né? Newton que vai estabelecer as leis da física, etc. e tal. Então, a ideia de que os fenômenos físicos funcionam de acordo com leis racionais, né? E isso também impacta a vida humana. Então, se o mundo funciona de acordo com leis racionais, rígidas, que não podem ser modificadas, a ideia do livre-arbítrio, né, que vem de uma tradição bíblica, ela perde força, então o Bertrand Russell coloca isso de lado. Um segundo ponto que ele vai passar a questionar na sua adolescência, a partir das leituras que ele fazia, é a descrença na imortalidade da alma. Ele vai afirmar que não encontra razões, ou melhor, não encontra evidências para afirmar que existe uma alma que vive após a morte do corpo físico. Então, deixa de lado. E o terceiro ponto, que ele vai conhecer a partir da leitura da biografia do Stuart Mill, que foi um liberal inglês do século XIX, que é o famoso argumento da causa primeira, que remonta lá, pelo menos nós poderíamos colocar a Tomás de Aquino lá na Idade Média. O argumento da causa primeira parte do seguinte raciocínio, né? Tudo que existe no mundo tem uma causa, né? Então, ou seja, a ideia de causa-consequência. Se nós formos partir de uma cadeia lógica de raciocínio, deverá existir uma causa primeira, que é a origem, né, da causa de todos os fenômenos, então, de todas as consequências decorrentes disso. E o Tomás de Aquino dizia que isso era Deus, né, a causa primeira. Que, se nós formos ainda mais a fundo, remonta a Aristóteles, né? Mas, enfim. O que o Stuart Mill coloca em questão é que, dentro de um argumento lógico, racional, se tudo no mundo possui uma causa, a causa primeira também tem que ter uma causa. Senão, é um argumento que termina de uma maneira arbitrária,
né, ilógica e irracional, e, portanto, passa a não ter fundamentação. Então, o Bertrand Russell, né, o Stuart Mill utiliza essa resposta para se opor ao argumento da causa primeira, e o Bertrand Russell, ele também vai colocar esse argumento, vai ver esse argumento como um argumento que tem contundência para também colocar em questão a ideia da existência de uma entidade, enfim, de uma divindade criadora. Só que, assim, o Bertrand Russell, ele não vai romper de uma hora para outra, né, com a religião ou com a ideia da existência de Deus. Ele coloca na autobiografia que, inclusive, isso é um processo gradual. O que, primeiramente, são as questões mais relacionadas a afirmações bíblicas, que a ele parecem incoerentes, que ele vai deixando de lado, mas, ainda assim, ele mantém, por algum tempo, uma crença na existência de uma entidade divina ou metafísica, enfim, mas, assim, sem ter muita noção sobre o que seria essa entidade, como uma coisa que daria sentido à existência aos seres humanos. Mas, ao final da adolescência, ele também rompe com essa ideia, e, a partir daí, então, ele passa a se declarar como ateu. Bom, na vida adulta, houveram episódios onde o Bertrand Russell ele vai se definir também como um agnóstico. Por exemplo, né, eu peguei da autobiografia que ele escreveu, eu peguei 2 exemplos. Um é quando ele se filia no Partido Liberal, se não me engano, em 1908 ou 1909. Foi a única vez que o Bertrand Russell teve uma atuação na vida político-partidária. Depois disso, ele não se envolveu mais na política partidária, mas, enfim, né, ele se filia ao Partido Liberal para concorrer a uma vaga, né, como deputado, levantando a bandeira do voto feminino. Então, lá a bandeira dos pais dele, o Bertrand Russell também vai abraçar. Né? Ele acaba não tendo êxito, né, na sua campanha eleitoral, não vence as eleições e se afasta, enfim, da vida político-partidária, mas quando ele vai se filiar no Partido Liberal e ele é indagado sobre sua posição religiosa, ele diz que se define como agnóstico. E na questão do voto feminino, só para não deixar passar, o voto feminino na Inglaterra vai ser aprovado em 1918. Em termos de comparação, no Brasil vai ser em 1932. E quando ele participa de um debate muito famoso, né, o debate com o padre F.C. Copleston. Eu acho que, se não me engano, tem uma vez que eu até cheguei a encontrar esse debate no YouTube. É um debate muito famoso no final da década de 1940, onde, logo no início do debate, o Bertrand Russell ele vai se definir, né, ao ser indagado pelo padre Copleston, ele vai se definir como agnóstico. Então, vejam que nós temos essas, em momentos da vida, o Bertrand Russell ele vai se definir, ora como um ateu, ora como um agnóstico. Tá? E em 1949, né, esse foi um texto que eu descobri mais recentemente, em 1949, o Bertrand Russell ele vai escrever um pequeno texto cujo título é uma interrogação. O título do texto que ele escreve é o seguinte: eu sou um ateu ou um agnóstico? E nesse texto, de 1949, o Bertrand Russell ele vai dizer o seguinte, que ele se definia como um ateu no espaço público e como um agnóstico do ponto de vista filosófico. Então, nós temos aqui essa distinção que ele faz. Ele diz, se eu for conversar com as pessoas na rua e for indagado sobre essa questão, eu irei dizer que sou um ateu. Mas, se eu estiver conversando com um público acadêmico, um público da filosofia, sobre a questão da existência de Deus, eu vou me definir como um agnóstico.
Nesse texto, o Bertrand Russell ele vai dizer o seguinte, não que ele se colocava, então, como um agnóstico do ponto de vista filosófico, porque não existiria prova conclusiva da inexistência de Deus, ou seja, a ideia, no caso, de pensar o ateísmo, o significado de ateísmo como uma afirmação baseada em elementos comprobatórios para dizer que Deus não existe. Então, pensando o ateísmo nesse sentido, né, uma afirmação com elementos comprobatórios para dizer que Deus não existe, o Bertrand Russell dizia, não existem elementos comprobatórios finais para dizer que Deus não existe. Mas, ao mesmo tempo, não existem elementos comprobatórios finais para dizer, por exemplo, que os deuses homéricos não existem. Então, ou seja, então ele está colocando aqui esse Deus mais ligado a uma tradição judaico-cristã, e a gente poderia dizer judaico-cristã e muçulmana, que é uma tradição religiosa monoteísta, né? O Deus referencial dessas religiões de matriz abraâmica, ou os deuses do politeísmo greco-romano, eu não teria condições, de acordo com ele, filosoficamente falando, para oferecer uma prova conclusiva sobre a sua inexistência, que me parece aqui que o elemento que o Bertrand Russell está refletindo é a ideia do que é Deus e de que maneira se pode saber se Deus existe ou não existe, né? Essa é a grande indagação. Eu pego ali um autor que analisa a obra do Bertrand Russell, o Javier Jara, que ele vai dizer que o agnosticismo ele seria uma espécie de ceticismo aplicável a seres corpóreos, por exemplo, deuses gregos, mas inadequado para ser como conceito, né, um deus teológico. Então, vejam, só para tentar esclarecer um pouco essa questão. Então, o Bertrand Russell, ele afirmava naquele texto de 1949 que não existiam provas conclusivas para dizer que Deus não existia, né? Assim, nós poderíamos também levar esse raciocínio para o outro lado, sobre provas conclusivas de que Deus existe. Então, se nós estamos nesse dilema, a pergunta é, mas afinal, o que é Deus? O que nós falamos, sobre o que nós estamos falando quando nós falamos em Deus, né? Como Bertrand Russell, ele é um filósofo, ele vai refletir sobre Deus de um ponto de vista filosófico. E é aí que entra o Javier Jara. Ele vai dizer o seguinte, né? O Bertrand Russell, ele é um filósofo que está pensando Deus de um ponto de vista filosófico. Então, está pensando Deus enquanto um conceito filosófico. Porém, Bertrand Russell estaria cometendo um erro, né, no seu raciocínio, porque uma coisa seria falar sobre os deuses gregos, que são deuses que não apenas têm características antropomórficas, mas que também são concebidos de maneira antropomórfica. Tá? Que é a ideia, né, dos deuses da antiguidade greco-romana que tem uma fisionomia humana. Né? Na verdade, o que diferencia os deuses greco-romanos dos seres humanos? Duas coisas apenas. São imortais e poderosos, né? Têm poderes sobrenaturais. Mas, tirando esses dois elementos, são muito parecidos com os seres humanos. Tá? Claro, né? Poderiam colocar aqui na comparação com o Deus bíblico, os deuses da antiguidade greco-romana, eles não criaram os seres humanos, assim como eles não criaram o mundo, né? Mas aí já seria uma questão de uma cosmovisão mais ampla. Porém, os filósofos, quando eles refletem sobre Deus, isso vem lá, né, desde o período medieval, ou desde o início do medievo, o que se discute é a ideia de Deus enquanto um conceito, né? Tá? Enquanto um conceito. Então, nesse sentido, é meio complicado fazer esse tipo de
comparação. Então, o Javier Jara vai dizer o seguinte, o agnosticismo essencial seria mais frutífero para pensar essas questões relacionadas à existência de Deus, ou até mesmo a fundamentação do agnosticismo ou do ateísmo. Então, ele vai dizer que o agnosticismo essencial parte da existência de Deus como expressão latina, que significa desconhecido, né, o Deus desconhecido, para afirmar não poder conhecer a sua essência. Porque dentro do debate teológico, filosófico, a gente ganhou força com o decorrer do tempo a ideia Deus não tem uma representação imagética, né? O Deus bíblico não tem uma representação imagética, né? Até mesmo o próprio nome dele, lá no Antigo Testamento, quando ele é indagado, quem é você, né? Qual é o seu nome? Ele diz, eu sou quem sou, né? Meio uma tautologia, mas no qual ele está, então, dizendo essa questão de como ele, a sua essência, ela está para além de qualquer possibilidade do conhecimento humano, né? Então, Deus estaria para além da nossa compreensão. Então, é um Deus desconhecido. É muito difícil, né? Como a gente vai comprovar a existência ou a inexistência de um Deus desconhecido? Então, nós temos essa questão colocada mais numa discussão de um ponto de vista filosófico. Só que o Bertrand Russell, quando ele fala que ele se definia como um ateu no espaço público e como um agnóstico de um ponto de vista filosófico, ele estava fazendo uma distinção entre a sua atuação, uma no âmbito acadêmico e a outra no âmbito do espaço público. Tá? E na última parte aqui da minha apresentação para vocês, essa ideia do Bertrand Russell de dizer que ele era um ateu no espaço público vai fazer mais sentido quando a gente entende quais são os embates que ele está fazendo na década de 1920. Tá? Mas, enfim, então, nós temos esses elementos aqui para pensar. Agora, eu queria passar para o segundo ponto, que é pensar como o Bertrand Russell ele vai se tornar um ateu e de que maneira isso está relacionado à sua trajetória filosófica, tá? Então, que é a ideia do ateísmo e filosofia analítica. Não sei se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida em relação ao que eu falei, ou dá para Frederico falar. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo aí, né? É o seguinte, gostando muito aí do que o professor Ricardo tem falado, a ideia de se colocar como ateu tem uma distinção entre a questão da ontologia e da epistemologia. A ideia de falar que você é ateu, do ponto de vista ontológico, é dizer que existe ou não um ser, um ente, né? Ontos, do grego, né? E você dizer que você é agnóstico significa apenas uma questão do conhecimento desse ser, se é possível ou não ter um conhecimento. Ou seja, você pode se definir como ateu agnóstico, no sentido que você acredita, enquanto ateu, né, que não existe o ser, a ausência de crença em algum ser que se define como Deus, e dizer também que você é agnóstico, no sentido que, embora você não tenha a crença, é uma questão da crença pessoal, você também não consegue dizer, provar, do ponto de vista científico, que esse ser, que você não acredita, existe ou não. Então, existe uma distinção que pode parecer estranha, mas ela é bem clara, se você tiver na cabeça a ideia, se você afirma a existência de um ser, e se você afirma uma capacidade intelectual de conhecer esse ser ou não. São uma coisa de ontologia e uma outra de epistemologia. Nesse sentido, eu acho que o Bertrand Russell ele era um ateu agnóstico, não tem a menor crise em relação a isso. Ele não era uma coisa ou outra, no sentido de que existe um agnosticismo no meio do caminho entre o ateu e o teísta, né? São duas classes diferentes de nomenclatura.
Perfeito, não, concordo contigo, e é até interessante, né, e eu diria até importante fazer esse tipo de discussão, porque o pessoal que acompanha mais os debates que existem no meio ateísta e tal, principalmente nas redes sociais, sabe que existe muita tensão entre ateus e agnósticos, né, existe ali uma certa hostilidade, um certo tensionamento, alguns debates muito acalorados em relação a isso, né? Mas aqui nós vemos um caso que mostra como essas coisas elas vão vão interagir, né? Como essas coisas dialogam. Então é importante. E aí, né, já a colocação do Frederico nos remete à filosofia, né, uma discussão mais filosófica. Num segundo momento do texto, eu falo, então, sobre a questão ateísmo e filosofia analítica, né? Agora, claro, ainda tem um elemento de índole pessoal do Bertrand Russell, mas agora vamos ver um pouco mais essa discussão, como o Bertrand Russell vai fazer essa discussão, né, já dentro de uma reflexão mais direcionada à filosofia. Então, eu tinha pegado um texto para falar, né, para começar um pouco sobre isso, um texto que falava sobre a história da filosofia ocidental. É um texto, e esse texto, ele divide, didaticamente, vamos dizer, a história da filosofia ocidental em 3 momentos. Né? Ele vai falar que, em primeiro momento, a história da filosofia ocidental, ela tem como foco a ontologia. Isso teria começado com os gregos e se prolongado até o final da Idade Média, onde a preocupação central da filosofia é a pergunta sobre o ser. O que é o ser? Um segundo momento, que seria a história da filosofia ocidental na Idade Moderna, a questão central deixa de ser a pergunta sobre o ser e passa a ser a pergunta sobre a epistemologia, ou seja, não é mais a questão o que é o ser, né, mas como eu posso conhecer o ser. Né? Então, nós temos essa mudança de ênfase. E haveria, né, um terceiro momento na história da filosofia ocidental, que começa no final do século XIX, onde a preocupação passa a ser a questão lógico-linguística. Na origem, né, a filosofia analítica, que, digamos assim, expressa essa nova preocupação da filosofia, nas suas origens, a filosofia analítica, ela queria saber, né, até coloquei aqui como um exemplo para a gente entender um pouquinho, como uma proposição tem sentido, né? Aí coloca lá, predicado ao sujeito, SEP. Como é que uma proposição tem sentido? Ou seja, de que maneira aquilo que nós expressamos através da linguagem tem sentido? E qual a relação que tem isso com o mundo extralinguístico, né? Então, aqui nós entramos num segundo momento. A filosofia analítica, né, começa, então, ali no final do século XIX, na virada para o século XX, é uma importante corrente dentro da filosofia que vem até a atualidade e ela passa por mudanças ao longo desse tempo. Mas o Bertrand Russell, ele é uma pessoa que vai estar diretamente conectada com as origens da filosofia analítica. Então, eu até coloquei aqui alguns exemplos, né? Contribuições do Bertrand Russell à filosofia analítica. Não tem relação direta com discussões sobre religião e ateísmo, mas assim, para a gente meio que situar um pouco, né, o perfil filosófico dele. Então, algumas contribuições do Bertrand Russell para a filosofia analítica, né? São contribuições principalmente ali das 2 primeiras décadas do século XX. Né? Os Princípios da Matemática foi uma obra que ele publicou, onde ele traz a afirmação de que toda proposição
remete a um fato no mundo, ou seja, tudo aquilo que nós expressamos por meio da linguagem tem uma conexão direta com algo que existe no mundo. Uma outra obra, Principia Mathematica, né, talvez considerada uma das principais obras dele dentro do âmbito da filosofia analítica, que ele escreve em parceria com outro filósofo, Whitehead, que é a tentativa de fundamentar a matemática em símbolos lógicos. Inclusive, na autobiografia, o Bertrand Russell diz que a princípio a matemática foi uma obra que consumiu vários anos da vida dele, e é uma obra assim tão hermética e tão específica que ao longo da vida ele tinha conhecido só uma meia dúzia de pessoas que tinham lido o livro na íntegra, né? Então, para ver como é que foi essa questão. Tá? Frederico? Não, aqui agora só para dar um pitaco aí, o interessante é que essa obra Princípio Matemática, na verdade, ela objetivava reduzir a matemática lógica, e essa redução foi, na verdade, um grande trabalho, um grande fracasso científico dado o Teorema de Gödel, em 1931, que mostra que nenhum sistema, e principalmente como aquele do Princípio da Matemática, vai conseguir dar conta de vamos assim, globalizar a matemática toda, pegar todas as proposições que a matemática tem dentro de um sistema fechado. Alguma coisa sempre vai ficar de fora. E, igual você falou, qual que foi a meia dúzia dos caras que leram? Um deles foi o lógico austríaco Kurt Gödel, que inclusive disse que esse projeto do Bertrand Russell de fundamentar a matemática na lógica não tem futuro. Tá? Então, quer dizer, foi uma grande obra, aí que morreu na praia logo depois de uns 20 anos que foi lançada, tá? Exatamente. Então, mostra assim, a verdade, pelo que eu entendi a partir do que eu fui lendo, a filosofia analítica, quando ela surge ali no final do século XIX, início do século XX, ela tinha preocupações bastante específicas, né? E o Bertrand Russell, ele é considerado, inclusive, um dos fundadores da filosofia analítica, né? Ele tem esse título dentro da filosofia, né? Apesar de não ser o único. E ele está muito imbuído, né, dessas preocupações iniciais que, com o tempo, né, isso aí começa a mostrar que tem fissuras, né, tem buracos onde a água vai entrando e aí a teoria começa a apresentar suas falhas, né, inclusive o Bertrand Russell, ele vai se ver nesse dilema até mesmo com um outro filósofo muito importante, né, que no começo assim tinha uma relação com Bertrand Russell, depois se afastou, que foi o Wittgenstein, né, que vai ter uma outra maneira de pensar as questões filosóficas relacionadas então à proposição, linguagem, etc. e tal. E o que acontece, né, que depois leva para o terceiro momento aqui que eu quero falar para vocês, que é a partir do final da Primeira Guerra Mundial e da década de 1920, o Bertrand Russell ele vai reconhecer que seus principais esforços em termos de uma produção original na filosofia não foram exitosos. Ele reconhece uma incapacidade de produzir coisas originais, e aí ele começa a assumir um papel muito mais de divulgador da filosofia, que, curiosamente, isso contribui muito para o reconhecimento público dele, né, onde ele começa a ter um engajamento maior, etc. e tal, né, saindo, não estando única ou de maneira preferencial no meio acadêmico e dialogando em outros espaços. Bom, então, dado essas preocupações iniciais, a filosofia da religião não era um tema que estava no alvo ali da filosofia analítica nas suas origens, tá? Inclusive para o Bertrand Russell, né? Filosofia da religião, a ideia da religião como um tema filosófico, não era algo que o Bertrand Russell se preocupava naquele momento inicial, né?
E tem um outro texto que eu leio ali, que vai falar que os temas relacionados à religião só começam a aparecer, né, de maneira mais efetiva na década de 1930 com o positivismo lógico, né, do Círculo de Viena. Então, nós vamos ter um outro momento da filosofia analítica, né, onde as questões relacionadas à filosofia da religião, elas vão aparecer, e vão aparecer a partir do seguinte referencial. Para o positivismo lógico, existiriam apenas 3 tipos de proposições. As proposições tautológicas, e o exemplo seria a matemática e a lógica, né, onde uma parte explica a outra. As proposições empiricamente verificáveis, então, no caso, a água ferve a 100 graus, ou congela a 100, então, né, então aqui nós temos uma proposição verificável empiricamente, e as proposições de cunho metafísico, né? Então, nós vamos ter esses três tipos de proposições que são privilegiadas para a análise do positivismo lógico. Em 1936, né, nós vamos ter um filósofo, né, Julius Ayrer, ele vai publicar um livro, Linguagem, Verdade e Lógica, onde ele vai afirmar que as afirmações teológicas, né, portanto, vinculadas a um substrato metafísico, seriam proposições sem sentido, uma vez que elas seriam inverificáveis, né? Então, né, não existe uma possibilidade de comprovar a veracidade desse tipo de proposição, né? E aí o texto que eu li, que vai falar sobre ateísmo e filosofia analítica, vai denominar essas reflexões que ocorrem na década de 1930 como o ateísmo verificacionista, ou seja, positivismo lógico, a filosofia analítica de um modo mais amplo, naquele momento, ele contribui, deixa como legado a concepção de um ateísmo verificacionista. Porém, esse tipo de reflexão colocava o próprio ateísmo em xeque, né? Já que se a proposição Deus existe, ela é empiricamente impossível de ser comprovada, a proposição Deus não existe também. Então, nós entramos aqui dentro de um dilema, né? Só que o autor que eu li, que faz essa reflexão, ele vai dizer que esse tipo de discussão que acontecia na década de 1930 não foi um tipo de discussão que influenciou o ateísmo de Bertrand Russell. E ele vai dizer o seguinte, aqui eu vou esquecer o nome do autor, que ele vai dizer que, desfazendo até uma ideia que eu tinha inicialmente, ele vai dizer que o ateísmo de Bertrand Russell não deriva da filosofia analítica. Ou seja, o Bertrand Russell ele não tem uma formação filosófica dentro da filosofia analítica, e a partir daí a filosofia analítica vai fundamentar o ateísmo dele. Pelo contrário, é o contrário que acontece. O Bertrand Russell ele vai trilhar o caminho da filosofia analítica a partir do momento em que ele vai sedimentar a sua descrença na existência, né, de uma visão de mundo religiosa, a partir do momento que ele vai fundamentar essa descrença de um ponto de vista filosófico. E isso vai acontecer na década de 1890, na Universidade de Cambridge, onde o Bertrand Russell vai estudar filosofia. Nesse momento, na Universidade de Cambridge, a filosofia inglesa ela era muito marcada pelo chamado idealismo britânico, que foi uma vertente filosófica na Inglaterra que tinha influência hegeliana, que defendia a existência de um absoluto. Então, uma coisa meio... me faz até pensar um pouco na ideia do espírito hegeliano, como uma coisa assim que dá um a priori, que dá sentido, à existência, ao mundo. Então, o idealismo britânico afirmava que existe um mundo no qual nós vivemos, um mundo de aparências,
e existe um outro mundo, né, o mundo do absoluto, né, das verdades eternas, e, enfim, ali nós teríamos o grande referencial, né. O que acontece? Quando Bertrand Russell ingressa na Universidade de Cambridge, ele vai acabar sendo influenciado pelo idealismo britânico e vai ver na ideia do absoluto uma espécie de Deus racional, entre aspas. Então, ou seja, bom, a ideia do Deus bíblico não é meio assim, meio frágil de sustentação. Mas o absoluto, do ponto de vista filosófico, parece fazer sentido, né, como algo, né, um conceito que dá sentido à existência, etc. e tal. Então, nos remete à clássica questão de um Deus da filosofia, né? E o texto que eu li para isso vai informar, inclusive, que o interesse que o Bertrand Russell vai ter pela matemática tinha até mesmo uma certa dimensão religiosa, a certeza da matemática, né, uma certa ideia de um mundo das ideias imutáveis e eternas, até um certo platonismo, né, tinha conexão, então, com essa influência do idealismo, então, com essa outra perspectiva de se pensar algum tipo de sentido metafísico para a existência humana. Mas, no final da década de 1890, sob a influência do G.E. Moore, o Bertrand Russell ele abandona o idealismo britânico por entendê-lo incompatível com a realidade do mundo físico. E aí o Bertrand Russell ele vai escrever um texto que vai se tornar bastante famoso dessa ruptura dele com o idealismo britânico. Ele escreve em 1899 um texto que se chama Parece, Madame? Não, é. É uma pergunta com uma resposta. Onde ele vai criticar o idealismo por apresentar o absoluto como um substituto para Deus. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, os filósofos vinculados ao idealismo, eles, na verdade, eles não creem mais em Deus, mas eles encontraram um substituto filosófico para Deus. Então, no lugar de Deus como aquilo que dá sentido, né, eles colocam o conceito do absoluto, né, conceito filosófico. E o Bertrand Russell vai dizer que o idealismo, na verdade, seria uma metafísica que postulava uma realidade do absoluto como uma realidade eterna e perfeita, né? Uma expectativa para todos, uma referência para todas as pessoas, né? Então, ter a referência da existência de um mundo perfeito, no qual se possa espelhar e, a partir daí, criar expectativas e esperanças. E o Bertrand Russell ainda vai afirmar nesse texto, né, que essa realidade de um absoluto que era concebido na filosofia seria uma projeção, né, de um futuro sem base para se concretizar. Seria um mundo imaginado como consolação às imperfeições da vida na Terra. Então, ou seja, nós vivemos num mundo repleto de problemas, né, mas nós vivemos em um mundo onde a crença em Deus ela está abalada, né? É o século onde o Nietzsche vai falar Deus está morto. Então, filosoficamente, se busca encontrar um substituto para essa crença em Deus que está abalada. E esse substituto é a ideia do absoluto, né, como uma forma de dar consolação e amparar os seres humanos diante da vida repleta de problemas nas quais eles viviam. E aí o Bertrand Russell vai dizer, olha, o que os filósofos ingleses vinculados ao idealismo britânico defendem já é algo que os cristãos defendem há muitos séculos. Então, não faz muito sentido, e é um projeto fracassado, querer substituir o Deus bíblico, né, ou o Deus da religião cristã, por um Deus que agora se torna um conceito filosófico. Né? Então,
o Bertrand Russell vai dizer que, a partir dessa ruptura com o idealismo britânico, o Bertrand Russell vai afirmar que a filosofia deveria deixar de lado as questões metafísicas e procurar se preocupar com as questões do mundo terreno. É tendo esse referencial que o Bertrand Russell ele vai direcionar a sua produção filosófica para aquilo que irá ficar conhecido como filosofia analítica. Então, esse é o segundo momento que eu queria colocar para vocês. E agora tem um terceiro momento, que é a conjuntura da década de 1920, onde nós vamos ter uma ênfase nova nos escritos e nos posicionamentos públicos do Bertrand Russell. Então, assim, a década de 1920 é uma década que, pessoal, do ponto de vista biográfico, então tem aquela questão, ou seja, o Bertrand Russell, ele se apresentava, então, ele tinha uma produção filosófica vinculada à filosofia analítica, cujas principais teses, elas começam com o tempo a serem questionadas, e ele meio que se vê numa espécie de uma fadiga criativa do ponto de vista filosófico, e passa a se dedicar mais à divulgação filosófica do que propriamente a criações originais na filosofia. E é o que ele vai trilhar ao longo da vida, tá? A partir desse momento. Nós temos também o Bertrand Russell, um filósofo inglês, tá? Então, Inglaterra, Europa, e nós temos um continente, na década de 1920, conflagrado pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, que naquele momento não era chamada de Primeira Guerra Mundial, era chamada de a Grande Guerra, pelo impacto que teve essa guerra na vida da sociedade europeia. É uma guerra de dimensões até então inexistentes, várias consequências sociais, políticas, tem a Revolução Russa lá, mais na fronteira da Europa, a leste, então com a questão dos soviéticos, do comunismo. Nós temos a ascensão dos ideais nazi-fascistas, o Mussolini toma o poder na Itália em 1922, e o Hitler começa a desenvolver a sua trajetória ao longo da década de 1920, e enquanto o Bertrand Russell se mantém como um liberal do século XIX, com aquelas pautas sociais mais arrojadas. Então, ou seja, o Bertrand Russell vai viver a década de 1920 como uma década bastante conturbada do ponto de vista político e social, que inclusive coloca em xeque muitas das suas crenças que foram construídas no século XIX, e diante desse cenário conturbado, algumas outras mudanças começam a acontecer. A própria ciência vai tendo sua trajetória, outras formas de conhecimento vão ganhando espaço, como as descobertas em torno da teoria da relatividade, que contribuem aquelas certezas estabelecidas pela ciência ao longo dos séculos, da Idade Moderna, elas começam a serem abaladas ali da virada do século XIX, começo do século XX, levando muitos cientistas a perceberem que existem lacunas nos conhecimentos que eles tinham estabelecido, construído ao longo do tempo, e a partir daí estabelecido determinadas verdades sobre o mundo. E muitos cientistas vão ver nessas lacunas uma possibilidade de se pensar a atuação de uma divindade. O Bertrand Russell não vai abraçar esse tipo de pensamento. E, de outro lado, nós vamos ter, então, as crises econômicas, sociais e políticas. Esse mundo europeu,
e a Inglaterra não foge disso, esse mundo europeu conturbado do século, da década de 1920, crise política, crise social, crise econômica, faz com que muitas pessoas busquem na religião um fator de segurança para o mundo no qual eles vivem, né? Então, assim, há uma espécie de uma retomada, né, da religião de uma maneira mais orgânica por diversos setores da sociedade europeia. E o Bertrand Russell também não vai, como ele não vai abraçar aquela ideia de que as certezas das ciências que foram abaladas poderiam ser indícios da atuação de uma divindade, o Bertrand Russell também não vai defender que a religião seria a resposta para os problemas sociais, políticos e econômicos que a sociedade vivia naquele momento. E isso vai ficar muito evidente em um texto, talvez um dos textos mais famosos do Bertrand Russell, que é o texto Porque Eu Não Sou Cristão, que eu tenho esse aqui, ó, tenho essa edição aqui. Essa edição, na verdade, isso aqui é uma coletânea, né? Porque Não Sou Cristão é apenas um entre um conjunto de textos. Tem muitos textos. Aqui no livro que eu comprei esse livro em 2002. Até mesmo o debate entre Bertrand Russell e o padre Copleston está aqui, né? Então, tem muitas coisas nesse texto. Bom, esse texto de 1927, né, na verdade, ele é fruto de uma fala que o Bertrand faz, né, uma fala pública que ele faz num evento, e aí isso vai depois ficar registrado na forma de um texto que ele acaba publicando, onde então ele busca se posicionar diante das certezas religiosas que estavam sendo novamente retomadas por diversos grupos, e também vai procurar se posicionar diante do ceticismo que vem da ciência. Então, no caso, o Bertrand Russell ele vai se posicionar de uma forma crítica em relação a esses dois movimentos que acontecem naquele momento. Tá? E é interessante que depois eu percebi uma coisa, né, pensando mais a questão da história da filosofia, 1927, que é o ano em que o Bertrand Russell publica Porque Eu Não Sou Cristão, é o mesmo ano em que o Freud vai publicar O Futuro de uma Ilusão, se não estou enganado, é esse, né, que vai trazer uma análise da psicanálise sobre a crença em Deus, né? É isso, né? E também, em 1927, o filósofo alemão Martin Heidegger publica Ser e Tempo, né? Que, assim, não é exatamente uma discussão filosófica direcionada ao ateísmo, mas a obra do Martin Heidegger, Ser e Tempo, é uma obra que vai influenciar o existencialismo, logo na sequência, lá da década de 1940, 1950, por exemplo, o Sartre, que sim, o Sartre vai defender um existencialismo de índole ateísta. Né? Então, lá, inclusive naquele texto que o Sartre escreve, o existencialismo é um humanismo, ele vai lá dizer num certo momento, que a posição filosófica existencialista que ele defende é uma posição ateísta, né? Filosoficamente fundamentada, mas aí seria já uma outra discussão. Bom, então, para finalizar, né, aqui o nosso encontro de hoje, eu quero falar então um pouco sobre isso, tá? Sobre essa crítica que o Bertrand Russell vai fazer à religião na década de 1920. Mas antes de mais nada, tem que fazer uma observação. Nesse texto, Porque Não Sou Cristão, em outros textos em que o Bertrand Russell fala sobre religião,
ele tem em vista, né, uma religião de maneira mais específica, né? Quando o Bertrand Russell está fazendo a crítica à religião cristã, ele está tendo como referência principal o cristianismo anglicano na Inglaterra, né? Porque é a partir dali que ele tem a sua formação, né, desde a infância e tal, né, e é na sociedade inglesa, né, que o anglicanismo é a religião, é uma religião referencial, né? A religião anglicana, ela é uma religião que ela surge no século XVI, né, dentro daquele movimento das reformas religiosas, mas, diferentemente do que ocorre, por exemplo, na Alemanha com Lutero, ou na sequência com Calvino, né, a religião anglicana, ela, na verdade, a igreja anglicana, o anglicanismo é uma igreja criada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, como um substituto à igreja católica a partir do momento em que ele rompe com o catolicismo, né? Rompe lá com o Papa, etc. e tal. Então, a igreja anglicana, ela acaba sendo o substituto da igreja católica, no sentido de ser a religião oficial da Inglaterra. E ali, em termos doutrinários, pelo que eu li, a igreja anglicana, ela mistura tanto elementos católicos como protestantes, né? Pelo menos foi o que eu li. A igreja anglicana é até hoje a religião oficial da Inglaterra, não? Só para vocês terem essa noção. Não que a Inglaterra não seja um país que tem a questão da laicidade, mas, curiosamente, tem uma religião oficial. Então, para ver como essas coisas são bastante diversas, dependendo de país a país. Mas, enfim, então, é uma espécie de uma religião, principalmente dos setores mais no topo da pirâmide social, uma religião referencial ali, seguir, etc. e tal, né? A religião do Estado, reconhecida pelo Estado. E a religião anglicana, então, é uma religião cristã, né, que tem todo um código, uma conduta moral de agir, etc., princípios, doutrinas e tal. Então, o Bertrand Russell, ele tem, quando ele está discutindo religião, quando ele fala sobre religião, a gente tem que pensar que ele está tendo como um modelo ali de debate, principalmente a religião anglicana, mas não exclusivamente. Ele também faz as críticas ao catolicismo, etc. e tal. Bom, dito isso, né, feita essa observação, nesse texto, Porque Eu Não Sou Cristão, tem dois, digamos assim, dois pontos principais que ele vai desenvolver. O primeiro, ele vai, então, falar sobre... o título, né, do texto é Por que Não Sou Cristão? Então, ele começa explicando aos leitores por que ele afirma não ser cristão. Então, ele vai dizer o seguinte: para ser cristão, é preciso ter a crença em algumas premissas. De acordo com Bertrand Russell, é preciso acreditar que existe um Deus, de acordo com a narrativa proveniente do cristianismo, é preciso acreditar na imortalidade e é preciso acreditar em Jesus Cristo como ou divino ou, no mínimo, o mais sábio daqueles que já pisou neste mundo. E o Bertrand Russell, quando ele diz que não é cristão, ele está querendo dizer que não acredita em nenhum desses pontos. Tá? Então, aqui ele já coloca inicialmente por que ele diz que não é cristão. Então, ele não vai acreditar nesses 3 pontos. Na sequência, ele vai apresentar uma série de argumentos, os quais ele vai rebater, que são os chamados argumentos sobre a existência de Deus. E aí ele vai dizer por que ele não concorda com esses argumentos.
O argumento da causa primeira, que eu já coloquei para vocês, tá? O que está muito vinculado, né? Depois, vamos assim, esse argumento da causa primeira, ele tem uma reinterpretação, né? Uma nova versão, vamos dizer, entre aspas, com a obra do Newton, né? Ele fala do Isaac Newton, que é o chamado argumento da lei natural, então, que pressupõe um mundo que funciona de uma determinada forma, regido por um conjunto de leis, né, como o melhor mundo possível. Né? Mas o Bertrand Russell vai dizer que esse tipo de raciocínio, e aí tem na obra do Isaac Newton uma referência, esse tipo de raciocínio, ele é um raciocínio que foi desenvolvido para explicar o funcionamento do mundo natural, mas não para trazer reflexões de cunho metafísico ou teológico. Então, ele vai discordar desse tipo. Um terceiro argumento que ele vai apresentar, assim, nenhum desses argumentos que o Bertrand Russell está apresentando são argumentos elaborados por ele, assim, criações originais. O Bertrand Russell está aqui apenas apresentando um conjunto de argumentos que foram sendo colocados no debate ao longo do tempo. Terceiro, a prova teológica, né? Esse tipo de argumento pressupõe que o mundo Esse tipo de argumento pressupõe que o mundo que existe e no qual os seres humanos vivem é o melhor mundo possível que foi criado. E aí ele vai colocar que, diante de tantos problemas que existem no mundo, é bastante difícil acreditar que esse teria sido o melhor dos mundos possíveis criado por Deus. 4, o argumento moral, né? Então, ele vai falar sobre a arbitrariedade em postular em Deus a decisão sobre o que é moral. Que a ideia existe uma moral universal ou a moral, né, as questões éticas são determinadas de acordo com a cultura, ou no caso, com o Deus específico no qual se crê. Aí vocês, talvez, alguns de vocês até podem pensar na ética kantiana, né? Na ética kantiana, que é onde se estabelece padrões de conduta moral, e a partir daí um sistema ético, partindo do princípio de que não faça ao outro, né, aquilo que você não gostaria que fizesse com você, e a partir daí vai estabelecendo normas universais. Então, esses seriam os questionamentos que o Bertrand Russell faz, então, a essa discussão sobre a existência de Deus, né? Então, questões mais teológicas, questões mais filosóficas e até algumas questões que têm alguma referência científica. E a questão de Jesus, né? Inclusive, o Bertrand Russell fala que, do ponto de vista biográfico, né, pelo que... Primeiramente, assim, o Bertrand Russell não entra na questão sobre Jesus existiu ou não existiu de um ponto de vista histórico, né? Que é uma discussão que tem, né, no meio historiográfico. Ele falou assim, não vou discutir a figura de Jesus Cristo partindo do princípio dele ter existido ou não, historicamente falando. Eu vou falar sobre a figura de Jesus Cristo de acordo com aquilo que aparece nos livros, nos textos bíblicos. Então, a referência dele aqui, ele está dizendo, é aquilo que está lá nos evangelhos. E de acordo com aquilo que aparece nos evangelhos, ele vai reconhecer Jesus como uma figura que tem muitos exemplos que ele acha que são importantes e válidos, como, por exemplo, amai uns aos outros. Ele vai dizer que isso realmente um ensinamento que merece atenção e que deveria ser seguido, entre outros ensinamentos, etc. e tal. Mas, por exemplo, ele vai discordar de algumas afirmações feitas por Jesus de acordo com aquilo que está na Bíblia. Por exemplo,
Jesus como uma figura que acreditava na iminência do juízo final, como aparece nos evangelhos. Inclusive, eu estava relendo agora, eu estou escrevendo, estou fazendo uma pesquisa e estava relendo o evangelho de Mateus, né, ou de João, agora não me lembro, mas enfim, estava relendo um dos evangelhos onde, lá no evangelho aparece, né, no final do evangelho, né, quando Jesus ressuscita dos mortos e antes de ascender aos céus, ele fala aos discípulos que ele irá retornar, né, e que o reino de Deus será estabelecido e que muitos viverão para ver isso acontecer, ou seja, daqueles com os quais ele estava conversando. E isso não se efetiva na prática. Então, aqui, ó, falhou aqui. Uma outra questão que o Bertrand Russell não discorda é a crença que Jesus tinha, na verdade, não apenas, né, a população ali da população judaica tinha essa crença, né, na época, que é a ideia, a crença no inferno como uma forma de infligir castigo eterno. Imagina as pessoas sendo punidas eternamente pelos seus erros. Ou seja, é uma punição que não tem fim, né? E o Bertrand Russell diz que é inconcebível, né, defender um tipo de punição que nunca terá fim, né? Então, ou seja, ele discordava disso. Mas, de um modo geral, ele não tece assim, muitos comentários sobre a figura de Jesus, né? Ele traz essas questões, e ele vai falar mais especificamente, então, sobre a religião. Por que as pessoas acreditam na religião? Veja, o texto é de 1927, uma sociedade na qual ele vive profundamente abalada por crises políticas, sociais, econômicas, onde muitas dessas pessoas procuram na religião um amparo, né? Um amparo para as aflições que vivenciam, seja do ponto de vista individual, como do ponto de vista social, né? Então, o Bertrand Russell pergunta, por que as pessoas acreditam em religiões, né? Ou, no caso aqui, né, cristianismo, né? Por quê? E ele vai dizer que uma das principais causas para a crença é o medo, né? O medo. E o medo, no caso aqui, significa o temor ao desconhecido, como, por exemplo, o medo que as pessoas vivenciam diante do pensamento da morte, né? Como vocês sabem, os seres humanos são seres marcados pela consciência da finitude, né? Nós somos seres que nós temos a consciência de que um dia nós iremos morrer e, pelo menos, fisicamente, não estaremos mais presentes. Então, a nossa existência, ela tem um limite, né? E isso angustia muito as pessoas, né? Então, o Bertrand Russell vai dizer que a força da religião, né, ou da crença religiosa, ela está muito vinculada à ideia do medo que se tem diante da morte, e o medo diante da morte é o medo diante do desconhecido. O que acontece depois que nós morremos? Grande ponto de interrogação. E também a religião poderia, ela tem a sua força no sentido de que ela é uma fonte que dá respostas para as adversidades que nós vivenciamos ao longo da vida. E vocês, todo mundo sabe aqui, que nós vivenciamos ao longo da vida muitas adversidades. E a religião, ela dá uma explicação para isso, dá um conforto para isso. Por exemplo, eu posso estar passando por um momento muito ruim, mas a partir
de uma crença religiosa, eu posso interpretar isso como um momento de provação, né? Eu posso interpretar isso como um momento passageiro, que será superado, então isso me dá forças para que eu passe por esse processo, né? Então, esses seriam elementos. Também aqui o Bertrand Russell não está sendo original, ele até fala, né, que o filósofo Lucrécio, lá da antiguidade greco-romana, já tinha colocado isso, né, diante do contexto das religiões politeístas. Né? O medo é a fonte da força da religião, lá dentro do contexto greco-romano. Então, o Bertrand Russell retoma aquele argumento. E ele vai dizer que o conhecimento científico poderia oferecer respostas para muitos dos anseios vivenciados pelos seres humanos, tornando, então, o mundo mais adequado para se viver. Que, na verdade, o Bertrand Russell, ele é uma pessoa que tem uma formação filosófica e também uma formação de alguém amparado num conhecimento científico. Então, assim, o mundo está repleto de problemas, né? Década de 1920, e as pessoas estão se voltando para a religião. E ele vai dizer, a ciência pode suprir muitas das respostas e dos anseios que estão sendo vivenciados nesse momento, né? Mas, aqui diria eu, a ciência pode dar respostas até certo ponto, né? Até certo ponto, né? Porque, por exemplo, né, o medo diante da morte e a necessidade da crença de que a morte física não significa o fim da existência, que haverá algo para além disso, bom, me parece que a ciência não pode dar essa resposta, né? Então, assim, ela não está no mesmo patamar ali. Mas, enfim, o Bertrand Russell, como uma pessoa que tem uma formação filosófica e científica, ele vai continuar se mantendo dentro desse referencial e dizendo às pessoas para acreditarem na capacidade do conhecimento científico dar respostas para muitos dos problemas, talvez mais de âmbito social, etc. Enfim. Em 1930, ele vai publicar um outro texto chamado Trouxe a Religião Contribuições Úteis à Civilização. Esse texto ele é um pouquinho diferente, porque no texto Por que Não Sou Cristão, o Bertrand Russell está falando sobre a discussão sobre as provas da existência de Deus, da filosofia e da teologia, e está falando um pouco sobre as questões que a gente pode pensar no sentido do por que a religião tem essa força entre os seres humanos, né? Então, principalmente assim, talvez a religiosidade, né? Pensando mais de um ponto de vista individual. Agora, nesse texto de 1930, quando Bertrand Russell pergunta, trouxe a religião contribuições úteis à civilização, ele não está falando exatamente sobre a religiosidade, ou seja, a relação do indivíduo com a crença religiosa, mas ele está falando sobre a instituição religiosa. E aí, então, ele faz uma espécie de um histórico, né, uma breve retrospectiva sobre a religião como instituição construída por seres humanos no decorrer do tempo. Então, ele vai falar o seguinte: nesse texto, a religião é entendida historicamente como um fenômeno social que é organizado a partir de um corpo de especialistas que afirma deter a verdade. Então, ele diz, a partir do momento que nasce, né, que surge, vamos dizer, uma liderança religiosa que traz uma mensagem religiosa e que essa mensagem religiosa, ela encontra adeptos que passam a crer nessa mensagem e essa mensagem vai tendo amplitude social. Então, o que acontece? Vão surgindo especialistas, que passam a dizer perante o conjunto
daqueles que acreditam na mensagem, que eles detêm a palavra de acordo com aquilo que a liderança religiosa teria dito, né? E que eles conhecem a verdade mais do que os outros, e que, portanto, os outros devem obediência a eles, né? Então, a história do cristianismo, nesse caso, que o Bertrand Russell está falando, é a história, primeiramente, de como, a partir da figura de Jesus como uma liderança religiosa, surge no decorrer do tempo uma igreja, que é a Igreja Católica, que passa a dizer que é a que detém o conhecimento verdadeiro sobre a mensagem de Deus, e que, portanto, todos os cristãos devem obediência a ela. Depois, lá com as reformas religiosas, nós temos as igrejas protestantes que, em uma dimensão, né, não tão... não com a mesma dimensão que a Igreja Católica, mas que também se pautam pela mesma lógica. O judaísmo também teria isso, e o islamismo também teria isso, tá? Então, ele vai fazer esse tipo de afirmação. O Bertrand Russell, ele vai ver de uma maneira muito crítica as igrejas, tá? Ele vai fazer duas objeções nesse texto às religiões institucionalizadas. Uma é a objeção intelectual. Ele diz o seguinte: o fato da religião oferecer verdades inquestionáveis, independente de prova, torna a religião hostil à atividade intelectual. Quando eu digo eu tenho a verdade e qualquer coisa que contradiz ou que questiona a verdade que eu digo que é a única correta, ela é algo, essa outro tipo de afirmação que contradiz a minha verdade deve ser eliminado. Então, ou seja, não há necessidade de desenvolver qualquer tipo de conhecimento que procure respostas para as dúvidas, porque todas as respostas para as dúvidas humanas estão dentro de uma verdade estabelecida por um corpo de especialistas de determinada igreja, né? Então, ele vê isso. A segunda objeção que o Bertrand Russell vai fazer às religiões institucionalizadas, ele vai afirmar que é a objeção de cunho moral. Ele vai dizer que os preceitos religiosos, ele vai falar sobre o cristianismo, na verdade, não apenas o cristianismo, ele vai falar também sobre a matriz do cristianismo, que é o judaísmo. Ele vai dizer, os preceitos religiosos da religião judaico-cristã são produto de uma outra época, onde existia uma outra sociedade com outro perfil e com outros códigos, né? Ele vai dizer, inclusive, uma época mais cruel, né? Uma época onde a vida era diferente, era mais inóspita, onde as relações humanas tinham uma outra dinâmica. E uma vez que se estabelece, esse corpo de especialistas estabelece a verdade de uma religião que foi criada, que surgiu num certo contexto, e torna isso atemporal e que deve ser seguido por todas as pessoas em todas as épocas, isso faz com que aquela visão de mundo que foi de um tempo anterior passe a se perpetuar, e inclusive aquilo que as gerações futuras podem condenar a partir de outros códigos éticos e morais que acabam sendo construídos. E aí o Bertrand Russell vai falar sobre como, no caso do cristianismo, ele vai falar assim, a objeção moral, trazendo como exemplo a visão extremamente perniciosa que o cristianismo tem sobre o sexo, e também uma coisa que ele fala muito nos textos, sobre a mulher, né? A visão que a religião estabelece sobre a mulher, sobre o papel da mulher, né? Qual é o papel social que a mulher deve ter, etc, etc, etc. Né? Inclusive, eu estava também lendo para essa minha pesquisa, uma das cartas do Paulo, né, o apóstolo Paulo,
uma das diversas cartas que tem lá no Novo Testamento, onde ele fala que assim como a igreja é a esposa de Deus e, portanto, é subserviente a Deus, a mulher, na relação com o marido, deve ser subserviente ao marido, da mesma maneira que a igreja é subserviente a Deus, né? E que os seres humanos, os devotos, são subservientes à igreja. Então, ou seja, estabelece aqui uma relação hierárquica, né? Que tem todo um contexto patriarcal, e que não se reduz à questão do cristianismo, mas, enfim, né? Só nesse contexto. Então, ele vai falar sobre isso. Também, como numa outra carta, o Paulo coloca que as mulheres não devem ensinar, as mulheres devem trajar determinado tipo de vestimento, não podem usar adereços, não podem, não é se maquiar, né, porque não era esse o termo, mas enfim, né, não podem se vestir, etc. e tal, de uma forma que seja considerada indecorosa diante daquilo que deve ser um comportamento do religioso. Né? Então, nós temos assim, e o que está acontecendo, né? Paulo está falando lá do século I, né? Ele está falando de uma sociedade do século I, né? Que tem uma outra forma de pensamento. E, ao se pensar essa verdade como uma verdade atemporal, reproduzida pela igreja, reproduzida pela igreja, se reproduz esse tipo de relação hierárquica, onde se estabelece, então, o predomínio, no caso, a autoridade do homem sobre a mulher. Então, ele bate muito nisso. Tá? O Bertrand Russell vai bater muito nisso. Ele está falando aqui sobre a religião, então, já na sua forma institucionalizada. Bom, mas eu só queria, aqui finalizando, e aí eu vou passar para comentários, enfim, se o pessoal quiser falar, assim, Bertrand, eu estou aqui, né, falando que está falando sobre religião, só que tem que fazer essa observação para vocês. O Bertrand Russell não considerava que a religião era o único ou o maior obstáculo ao mundo racional, né, ao mundo filosófico, científico, no qual ele tinha tido a sua formação, e a partir do qual ele tinha as referências para pensar um tipo de sociedade, né? O Bertrand Russell, ele é um filósofo de matriz iluminista. Essa é, né, a grande questão aqui. Ele é um filósofo de matriz iluminista, né? Ainda que seja lá do século XIX e século XX, mas a sua formação intelectual e as suas convicções em relação à ciência como uma forma de conhecimento que poderia levar a sociedade humana para patamares melhores dos quais ela vivia naquele momento, tudo isso é uma crença de índole iluminista, né? A ideia do progresso, a ideia da crença na razão, de que os seres humanos podem se aperfeiçoar e criar um mundo melhor, isso aí vem do iluminismo, e ele é um herdeiro desse tipo de tradição de pensamento. Mas o Bertrand Russell, ele então não colocava a religião como o único ou o principal obstáculo para esse ideal de sociedade que ele tinha. Ele falava que o mundo no qual ele vivia, década de 1920, ali, 1930, o mundo moderno também tinha gerado outros desafios, né, para essa sociedade de progresso racional, científica, etc., como o fascismo, xenofobia, etc. e tal. Ou seja, existem outros fenômenos sociais, né, que despontavam, que ganhavam força e que eram extremamente perigosos para o mundo no qual ele vivia e, enfim, né, militava aí por uma mudança a partir de um conjunto de ideais que ele tinha. Pessoal, de minha parte era isso. E aí, quem quiser fazer perguntas,
eu fico à disposição. Ou comentários. Eu vou só colocar aqui. Ali, ó. A questão da lista de chamada no chat. Bom, era isso. Ninguém quer alguma pergunta, alguma coisa, enfim, falar alguma coisa? Por favor, deixa eu. E